Olá, pessoal. Nós vamos trazer uma questão que vai trabalhar a parte de velocidade média, mas fique atento que vai trabalhar a velocidade média, uma análise de tempos, como se fosse dois trechos. É o mesmo trecho, mas tem dois comportamentos distintos. Vamos à questão. Natal implantou corredores exclusivos para ônibus, a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Um exemplo é o da Avenida Bernardo Vieira. Suponha que, antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 1 hora e 40 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 4 quilômetros por hora. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 quilômetros por hora, qual o tempo em minutos para que um ônibus percorra todo o trajeto dessa linha? Então, perceba o seguinte, ele está chamando atenção para uma realidade das grandes cidades, para diminuir o congestionamento ou misturar ônibus com outros meios de transporte. Algumas avenidas, eles colocam, fazem corredores, faixas exclusivas, que eles chamaram de corredores. E aqui na Beato Vieira, em Natal, fizeram isso, e várias outras cidades também já construíram ou fizeram esse tipo de construções. Então, olha só, vamos reler e ver o seguinte. No primeiro momento, vamos imaginar o trecho, vou colocar aqui uma linha reta, mas não necessariamente tem que ser uma linha reta. Esse caminho total aqui tem uma distância a ser percorrida. E essa distância não foi colocada no texto. Quando implantou os corredores, a distância permaneceu a mesma. Porém, como ficou exclusivo para ônibus, consequentemente, ele passou a se mover com a velocidade maior. Na primeira situação, ele tinha o quê? Ele desenvolvia uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Isso ele gastava um tempo de 1 hora e 40 minutos. Quando, quando implantou os corredores, ele passou a ter agora uma velocidade de 20 quilômetros. Deixa eu só apagar isso aqui. Quilômetros. Acionar essa caneta. Quilômetros por hora. Isso num tempo até então desconhecido. É isso que ele quer, em minutos. Para que eu possa calcular esse tempo que ele está pedindo aqui, eu vou usar a equação básica da velocidade média, né? Então, diz o seguinte, que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. O ΔT, mas eu vou colocar aqui só um T, tá bom? Olha, daqui nessa situação, eu tenho a velocidade. E preciso do tempo, mas então eu preciso do espaço também, ou seja, a distância. A distância é a mesma que tinha antes, porém, só colocou exclusividade para ônibus. Então, eu vou voltar para esses cálculos que está na cor azul para calcular essa distância aqui. Como eu vou calcular essa distância? Vamos lá, vamos pensar aqui como é que vamos calcular essa distância. Mesma coisa, velocidade é a distância sobre o tempo. Então, essa distância vai ser calculada como sendo a velocidade vezes o tempo. E aqui eu tenho a velocidade, foi dada a velocidade, 4 quilômetros por hora, foi dado o tempo, 1 hora e 40 minutos. Agora, vamos prestar atenção no detalhe. Foi colocado 1 hora e 40 minutos. Eu tenho que colocar tudo isso numa mesma unidade. Não posso colocar aí no lugar do T 1 hora e 40 minutos. Eu tenho que colocar tudo isso transformado em hora. E esse 1 hora já está ok, já está transformada, sem problema algum. Portanto, os 40 minutos eu tenho que transformá-lo em hora. Eu tenho que fazer continhas para isso. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. 1 hora tem 60 minutos. Logo, os 40 minutos que eu quero saber ali vai equivaler um x. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter 60x igual a 40 vezes 1. Ou seja, x vai ser 40
por 60. Posso até simplificar, cortar esse zero aqui e ficar 4 sobre 6, se preferir. Beleza, então essa 1 hora aqui já está ok, tranquilo, mas esses 40 minutos vai equivaler o quê? 4 sobre 6. Você poderia até dividir 4 dividido para 6, dá 0, e enfim, vai dar um decimal. Aconselhamos que nesses casos que dê um decimal, não é bom colocar para fazer essa soma direta, não. Vamos colocar em forma de fração e fazer uma soma de fração que vamos chegar a um resultado mais coerente. Ou acredito que o caminho mais fácil. Veja que aqui a gente tem uma soma de fração, tá certo? Você tem 1, vamos subentender aqui 1 sobre 1, mais 4 sexto. Numa soma de fração, eu vou tirar o mínimo entre 1 e 6 aqui. Ora, só tem 1 e 6, vai ser o próprio 6, o MMC. Aí faz 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido para 6. Fiz 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 1, 6. Agora eu vou fazer 6 dividido para 6, dá 1 vezes 4, 4. Portanto, esse tempo aqui vai ser 6 mais 4, 10, sobre 6. Isso em horas. Beleza. Ainda ficaria uma fração, mas já dá para a gente, já facilita a nossa vida aqui. Então, vamos calcular agora a distância. A nossa distância vai ser a velocidade, que é 4 km por hora, vezes a nossa velocidade aí, que é quanto? 10 sobre 6. Então, nosso ΔS será 40 sobre 6. Ótimo, agora eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar para cá. Perceba que ele quer saber quem é o tempo. Então, vamos isolar o tempo. Vamos trazer o tempo para cá. O ΔS fica lá. E o V desce dividindo. Então, eu vou pegar, estou trazendo mais para cá um pouquinho. Eu vou pegar esse T e dizer o seguinte. Quem é ΔS? Vou até colocar em vermelho aqui para destacar. É 40 sobre 6. Tá, bom. Quem é a velocidade? A velocidade nesse corredor já realizada, a obra, vai ser 20. Beleza. Aqui perceba que eu tenho uma divisão de fração, que a gente recomenda fazer o quê? Que nós aprendemos. Escreve a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui está 20 sobre 1, é a mesma coisa de 1 sobre 20. E aí nós temos t igual a 40 vezes 1, 40. 6 vezes 2, 12, então vai dar aqui 120. Simplificando aqui, isso vai dar t igual a 4 sobre 12. 4 sobre 12, simplificando por 4 e 4 aqui, vai dar o quê? 1/3 de horas. Portanto, ele pediu em minutos. Já dá para perceber quantos minutos são, mas se você não percebeu, é melhor a gente fazer o passo a passo e voltar para isso aqui. Olha, 1 hora tem 60 minutos. Logo, 1/3 de hora, quando fizer regra de 3, lembre de colocar a unidade abaixo da unidade. 1/3 de hora vai ser o nosso x da questão, aí o tempo. Então, 1 vez x, x. Aqui fica 1/3 vezes 60. 1 vezes 60, 60. Dividido para 3, 20. Então, portanto, 20 minutinhos é o tempo da viagem. Olha como houve um ganho, né? De 1 hora e 40, o tempo agora foi para 20 minutos. Ok?